Ladies and gentlemen, welcome. Iron Lady of the Western World. Olá, ferrenhos! Bem-vindos a mais um episódio do Damascast. Eu sou o Rafael Zatinski e hoje estou aqui com a Lorena Mendes. Tudo bem, Lorena? Oi, Rafael. Oi, Thomas. Como vocês estão? Tudo bem? Tá na luta hoje. Tô na luta. Tá foda. E hoje estamos com o Thomas Eck Schmidt, um dos cofundadores do Capitalismo Consciente. Tudo bem, Thomas? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês. Acho que tem muita conexão que a gente faz, né? E acho que quando a gente começa a conversar e compartilhar essas conexões, a gente abre novos caminhos para todo mundo, não só para a gente mesmo, né? Mas para aqueles que estão ouvindo, acompanhando a gente. Com certeza. E, Thomas, aproveitando que estava falando sobre essa parte do capitalismo consciente, eu gostaria de entender um pouco melhor como que é, aonde que surgiu, né? Qual foi a ideia que trouxe à tona? Uma coisa muito interessante, né? O capitalismo consciente é uma expressão natural, né? Ele só foi nomeado e apresentado para o mundo dentro de uma estrutura, porque primeiro, todo mundo que empreende porque acha que pode fazer alguma coisa melhor. Atrás dessa crença, você tem o que a gente chama de propósito. A gente sempre empreende buscando aqueles caras que podem ajudar a gente, o cliente, o fornecedor, né? Até às vezes o vizinho. Então, se a gente reconhecer a interdependência entre todos, né? Porque o seu sucesso é interdependente do sucesso de todos, todo mundo evolve junto. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio é cultura. A hora que você começa a movimentar, a andar, você começa a criar um ritmo seu, desse grupo, dessa organização a favor desse propósito. Então, esse é o terceiro princípio, criando uma cultura responsável. E o quarto princípio, a gente, como líder, a gente cuida do que a gente cria, né? A partir do momento que a gente está cuidando do que a gente cria, né, do nosso negócio, da nossa organização, as pessoas vão cuidar do próximo. Então, a gente é uma onda de cuidar. E está muito alinhado com o que o Simon Sinek fala, a liderança de cuidar, né? Os líderes comem ao final. Esses quatro princípios, eles foram identificados de forma acadêmica, de forma estruturada, pelo Raj em 2006, quando ele publicou um livro chamado Firms of Endearment, Empresas Mais Queridas, né? E esse livro, o que ele fez? Ele estava estudando marketing e a ineficiência do marketing, porque a despesa de marketing nos Estados Unidos era igual ao PIB da Índia, na época que ele começou a estudar. Imagina que absurdo, uma rúbrica de despesa era igual ao PIB de um país inteiro. E ele ficou chocado com isso, e o professor dele falou, ninguém quer saber do problema, quer saber da solução. Então ele pegou e estudou, falou, bom, por que você faz marketing? Por que você comunica? Para manter uma alta reputação. E aí, nesse exercício de olhar a alta reputação, ele identificou 20 empresas de alta reputação, 10 delas gastando muito dinheiro com comunicação e marketing, e outras 10 não gastando quase nada. E aí ele reconheceu nessas 10 que não gastam em propaganda e marketing, esses quatro princípios. Tinha um líder muito forte, muito presente, tinha uma causa, um propósito, uma razão de existir muito clara, tinha uma cultura que você reconhecia no comportamento do coletivo, até do consumidor, do fornecedor, a favor daquela causa, e considerava muita gente nesse processo, essa interdependência dos stakeholders, né? E a partir disso, a gente começou uma articulação dessa ideia. Isso foi em 2006, 2007, 2008 foi lançado esse movimento. O capitalismo consciente existia dentro de um movimento que chamava Flow. Mas aí ele saiu e se juntou com a filosofia, com a estrutura teórica, acadêmica do Raj, e falou, agora a gente tem um modelo de gestão, um modelo empresarial que pode ser aplicado intencionalmente. Foi essa a origem dessa história, essa convergência de vários ventos e caminhos, né? E, por exemplo, aonde que você conheceu o Raj? Como que foi, assim, de você estar ingressando também junto com eles? Como que foi esse processo? Então, essa foi uma outra coisa interessante. Eu tinha uma empresa e eu cuidava da parte internacional. Eu falei, eu vou tentar vender para outras empresas nos Estados Unidos e minha meta era vender para o Whole Foods. E aí você entra no LinkedIn, procura, achei, e a primeira coisa que eu acho do fundador do Whole Foods, John Mack, é um artigo sobre capitalismo consciente. Aí eu começo a ler o artigo. Ele falava de propósito, fala, nossa, eu não tenho propósito, eu tenho a crença que o trabalho coletivo gera melhor resultado. Essa era a nossa crença como empresa.
Aí eles falavam de mapa de stakeholder. Eu falava, puxa, eu não tenho mapa de stakeholder, eu tenho um mapa da minha cadeia de valor estendida. Eu olho o cliente do meu cliente e o fornecedor do meu fornecedor. Aí cultura. Eu falei, olha, a gente está levando um modelo de gestão para o campo hoje, para os produtores, que inclusive os filhos de vários produtores estão retornando para o campo, porque agora a gente tem uma forma mais atualizada de trabalho. Então eu falei, estou mudando a cultura do produtor, da cadeia produtiva de alimentos. E liderança, ficou muito claro e evidente para a gente que a gente tinha um modelo, uma forma de liderar, que era ensinar. A gente escreveu livro e fazia muita palestra para ensinar o nosso cliente a entender, a consumir o nosso produto. Então, a gente estava cuidando do desenvolvimento desse cliente, da nossa cadeia produtiva, para ele saber como usar e como consumir o que a gente faz. Então, a gente não vendia, a gente era comprado, né, a partir do momento que as pessoas entendiam. Eu falei, nossa, eu sou um capitalista consciente e inconsciente. E aí eu senti a necessidade ainda maior de procurar eles, de achar, participar dos eventos. Em 2010, eu me infiltrei no primeiro evento deles, do CEO Summit, nos Estados Unidos. E desde então eu tenho tido uma interação muito grande, né? E aí foram várias coisas, né? Em 2014, 2013 a gente lançou o movimento no Brasil. Em 2014 eu fiz um TEDx sobre capitalismo consciente, a gente pode até distribuir aqui para os nossos ouvintes. E aí em 2016 eu escrevi o primeiro livro prático, porque você faz o TEDx, a experiência de consultoria, e a gente escreveu Fundamentos do Capitalismo Consciente, que o Raj fez o prefácio, né? Ele até fez um vídeo, gravou um vídeo para a gente, né? Vou mandar o link do vídeo para vocês verem, do prefácio. Ele escreveu e depois para ele gravar. E a partir desse livro, o Raj me convidou para escrever o livro para Harvard, que é aquele ali, Conscious Capitalism Field Guide. Que em português ele está publicado como Guia Prático de Negócios Conscientes. Tá certo? Ganhei o meu recentemente, só está um pouquinho distante aqui, né? Mas... Exato. Então, assim, é muito bacana até na China esse livro foi publicado, né? Então, isso aqui é muito bacana, você ter o livro de capitalismo publicado na China, em mandarim. Então, é uma experiência, assim, muito gratificante, né? De você publicar um livro, depois publicar outro, publicar por Harvard e, cara, chegou na China. Tem alguma coisa que a gente está falando que está certo, né? E, por exemplo, desse livro assim que tu fala, como que, na verdade, chegou na China? Como que tu passa a mensagem assim? Porque, por exemplo, de fato, né, chegar na China é um feito e tanto, né? A gente tem que concordar nisso. Como que foi assim? Ainda mais falando de capitalismo, né? Porque quando a gente se juntou, né? Quando o Raj viu o meu livro, na verdade foi uma experiência muito interessante. O Raj me ligou e falou, Thomas, a gente está indo para Cuba. Dar um treinamento para empreendedores em Cuba. E nesse momento que a gente estava indo para Cuba, eu falei, puxa vida, será que eu consigo traduzir o livro para o espanhol? E a gente fez um malabarismo enorme, eu contactei um monte de amigos meus e peguei um pedaço do livro, um capítulo para cada um, e cada um traduziu um capítulo. Então foi muito rápido. E aí para Cuba, a gente não pode levar um livro de capitalismo, né? Então, para Cuba, a gente mudou o nome de Fundamentos de Negócios Mais Conscientes, né? E chegando em Cuba, né, a gente usou o livro para dar aula para os... Eram só 4 empreendedores, muita gente tinha medo do que a gente estava querendo propor, ninguém queria alugar sala para a gente, mas no final a gente arrumou a sala numa garagem, sem janela, escondido, e fizemos o curso lá, 3 dias com os empreendedores, foi muito bacana. E aí, a velocidade de tradução do livro para mim me impressionou muito. Eu falei, nossa, por que eu não traduzo isso para o inglês agora? Porque não existe nenhum conteúdo prático. E aquele convívio com Raj, com outras pessoas que falam espanhol, lendo e vendo os exercícios do livro, eu falo, cara, isso está muito bom. E às vezes a gente tem uma síndrome do latino-americano que a gente é menos, né? Então, a gente tem que despertar isso, a gente não é menos, a gente tem o mesmo potencial, a gente tem o mesmo talento, a gente tem as mesmas condições. Às vezes, a gente é até mais criativo pelo ambiente mais desafiador que a gente vive. Então, a gente tem que confiar mais no nosso taco. Daí, quando eu falei para o Raj, eu vou traduzir para o inglês. E ele falou, não, vem aqui escrever com a gente. Entendeu? Porque o meu livro estava pronto. A tradução é instantânea. Em um mês eu traduzi do português para o espanhol, mais um mês eu traduzo para o inglês e tá na rua, né? E aí ele falou, espera aí, vem com a gente. E aí foi que ele me convidou para escrever o livro. Ele estava com um contrato com Harvard e me incluiu no contrato para ser coautor.
né? Então, a gente pegou a base do meu livro e expandiu. Então, um capítulo de propósito do meu livro virou 4 capítulos. Então, a gente conseguiu aprofundar muito. Então, essa é a beleza da gente, dessa... Eu brinco que é uma competição, né? A gente viu, e vou fazer uma analogia, né? Nas Olimpíadas do Japão, dois amigos que competem por muito tempo juntos no salto em altura, chegaram na final do salto em altura. Eles passaram todas as alturas na mesma tentativa. E chegou uma hora que o juiz falou, agora a gente vai para o desempate, para ver quem leva a medalha de ouro. E eles perguntaram, mas se a gente errar? Aí vocês dois levam medalha de ouro. Aí ele falou, bom, e se a gente não pular? Bom, aí vocês dois levam medalha de ouro. Ah, então a gente não vai pular, decidiram não pular e receberam medalha de ouro. Então isso é a competição, né? Você compete e colabora ao mesmo tempo. Você consegue dividir o bom sem ter que prejudicar o outro. Na Olimpíada da França, 2 saltadores de salto em altura diferentes, um americano e não me recordo que país que é, saltaram nas mesmas tentativas e foram para o desempate. E fizeram a mesma proposta do Japão. Vocês não querem parar aqui e receber medalha de ouro? O americano falou, não, eu quero ganhar. Adivinha o que aconteceu? Ele não saltou o desempate, ele errou e o outro passou. A vontade de competir no momento que não é necessário é você correr o risco de ficar com menos. Os dois, ele diminuiu o tamanho do bolo. O bolo eram 2 medalhas de ouro. Olha só que interessante. E acho que isso é uma lição no esporte que a gente tem que começar a repensar os incentivos, repensar, porque só uma pessoa ganha medalha de ouro. Você vê a corrida dos 100 metros rasos. Se você chegar na final, você já é medalhista. Se você melhorar o seu tempo, você já tem que ser medalha de ouro, porque o seu maior concorrente é você mesmo. É você na tentativa anterior. É você na sua passada anterior. Você é o maior concorrente que você tem na vida, não o outro. O outro faz você melhor, né? Mas você tem que se superar. Então, essa é a coisa bonita. Então, a gente tem que começar... Isso, para mim, está muito forte relacionado com o capitalismo consciente, porque quando a gente fala do princípio da interdependência dos stakeholders, a gente tenta copiar o meio ambiente. A biomimética estuda a natureza. A gente começou estudando as estruturas. Hoje a gente estuda os relacionamentos na biomimética. E uma árvore não compete com a outra. Tá? Tem uma cooperação aí, uma competição, e a árvore sabe que vai morrer, sabe a doença, como transmite para outra. Né? Na natureza é assim. E se a gente, como negócios, empresas, atuar assim, a gente gera muito mais prosperidade. Então, um exemplo clássico disso, uma máquina da Coca-Cola sozinha, ela vende uma quantidade X de unidades. Quando essa máquina da Coca-Cola está do lado de uma máquina da Pepsi ou de outra marca, a Coca-Cola vende mais do que X. Vende mais. E a outra máquina também vende. Então, você para pensar, quando você só tem uma opção, você não tem opção. É a liberdade. Quando você introduz a liberdade para o indivíduo, você produz mais. Quando você limita a liberdade, limitar a liberdade do ponto de vista de consumo, é você só ter uma opção. No capitalismo, no social, onde quer que seja essa opção de consumo. A pessoa fala, só tem isso? Não, então deixa para lá. Ah, tem 2? Ai, vou nessa. Então os dois ganham, não é que só um ganha. Então essa é a beleza que a gente tem que prestar atenção. E é muito interessante até porque, por exemplo, a gente percebe que quando a gente pensa, não, vou criar uma empresa, vou criar ali algum negócio, a gente pensa, não, já tem alguém grande, não consegue entrar naquele meio porque é impossível. E também, até um dos grandes problemas que eu vejo que o pessoal fala muito a questão do monopólio, a questão de oligopólio, sabe? Como que acaba lidando com essas partes? Porque, por exemplo, eu achei muito legal essa parte que você falou da competição. Uhum. E como que a gente consegue passar, né, essa questão em si para essas pessoas que, por exemplo, veem essa dificuldade? Eu acho que a gente sempre tenta botar algum obstáculo para atrasar a nossa própria iniciativa, né? Isso é sair da zona de conforto. Isso é muito a jornada do herói. Então, quando a gente fica na zona de conforto, o herói é aquele que tem a coragem de sair desse círculo e se aventurar, se arriscar.
E o que é bacana, quando você se arrisca, você compartilha, você avança, você acaba encontrando pessoas no caminho para te ajudar a superar esses desafios. E aí você completa a sua volta, a sua jornada do herói, e você entra numa zona de conforto maior, porque você já aprendeu uma coisa nova. Então, a jornada do herói é isso, é você sempre sair. Não existe falar, eu saí uma vez, parei, acabei, cheguei. Né? É você continuamente você se desafiar para o próximo salto, para o próximo, e você vai encontrar as pessoas que estão ali para te ajudar. Tá certo? O guru que você, na jornada do herói, você tem essa imagem. Então, muita gente fala, não, ainda não dá, preciso disso. A gente sempre vai precisar de mais. Nunca é perfeito. Feito é melhor que perfeito. Então, o convite é assim, tenta. Mede uma coisa que, toda vez que eu começo hoje um projeto, a gente fala, qual é a nossa ambição? Porque a gente tem o propósito, tem a missão, tem a visão, e depois a gente estabelece a ambição. Eu quero chegar nessa data com isso. Se nessa data com isso eu não chegar, a gente toma a decisão de parar. Mas a gente lançou um podcast em espanhol, que tem um sucesso tremendo, 25 mil downloads, ali um monte de gente acompanhando. Pegamos, nos 2 primeiros anos, a gente estava nos top 25% dos podcasts de negócios em espanhol. E quando chegou no primeiro ano, a gente não chegou na nossa ambição de número de downloads que a gente queria ter. Mas a gente falou, vamos olhar. O que mostrava a curva é que ela vinha muito parada, muito pouco, mas nos últimos 2 meses ela começou a virar. Se a gente não tivesse olhado essa tendência, a gente tinha cancelado o projeto. A gente percebeu que estava virando. A gente só botou uma ambição muito cedo, né? Porque você precisa de uma massa crítica de conteúdo para que quando a pessoa, gostei do podcast, só tem mais um. Demora para voltar. Gostei do podcast, tem mais 15. Então eu consigo continuar olhando. Então o começo é sempre muito difícil. Tem aquelas estatísticas que até nos primeiros 3 anos, não sei quantos falham, em 10 anos, 90% das empresas falham, porque a pista de decolagem tem 10 passos, são os 10 anos de aprendizado. Depois, claro, tem empresa que consegue decolar antes, mas tradicionalmente isso é exceção. A gente tem que insistir, tem que ser consistente, tem que ser coerente, e aí a gente consegue decolar. Ontem mesmo a gente teve um evento que chama Propósito Experience. A gente está no 8º ano. E todo ano a gente vai mudando o modelo, a gente vai aprendendo. Ontem tinham 1.700 pessoas conectadas ao vivo. E a gente pensou, puxa, quantas vezes? Tinha 2.200 pessoas inscritas no LinkedIn, mais 4.000 pessoas inscritas por outros canais, mas no final tinha 1.700 pessoas ao vivo, fora as que vão começar a acessar agora, né, que não podiam estar naquele momento. Então é muito bacana a gente alcançar isso. Na pandemia a gente chegou em 8.000 inscritos e uma audiência tremenda, né? Depois passou aquela paixão pelo online, né? A gente fez um presencial e voltou, então a gente está sempre aprendendo. E ontem eu falei, a pista de decolagem tem 10 passos, a gente está no 8º. Então vamos firme, né? A gente tem evidência que está funcionando, né? Talvez não dentro da ambição, mas a evidência está mostrando que a gente está no caminho certo. Então esse é o desafio. A gente tem que acreditar, tem que ser coerente e consistente com o que a gente está fazendo. O que você diria que uma empresa precisa para aplicar o capitalismo consciente? Que valores ela precisa ter e como isso contribui para a sociedade? Olha, uma coisa que a gente percebeu que é muito importante, as empresas que trabalham intencionalmente nesses 4 princípios, elas têm um resultado econômico 7 vezes maior do que a média de mercado. De onde é essa média? Essa média, assim, a Bolsa de Valores. Qual é o desempenho da ação da Bolsa de Valores? É o valor da empresa, né? Então a gente compara durante um período de 15, 20 anos, a média do desempenho da Bolsa com o desempenho dessas empresas que a gente acompanha. E dá 7 vezes mais, né? Então, se a gente pensar em resultado, o resultado é evidente. Quanto mais tempo você demorar, menos você vai conseguir alcançar e maior a chance de você não ser sustentável no médio e longo prazo, né? O que a gente fazia no século passado não funciona. A outra coisa que a gente fala muito nessa perspectiva é
que as empresas que praticam essa filosofia, elas fazem o equilíbrio entre propósito e lucro. Elas conseguem, porque o lucro é a sustentabilidade do curto prazo, do hoje, de pagar a conta. O propósito é a sustentabilidade do longo prazo. Então, eu tenho que plantar coisas que eu vou colher em 30 dias, alface, cenoura, coisas rápidas, e eu tenho que plantar laranja, abacate, que vai crescer uma árvore que eu vou colher em 5 anos, 6 anos, tá certo? Então, esse equilíbrio, qual é o valor que você gera para a sociedade, social, econômico, ambiental, emocional, cultural, de conhecimento, que vai alimentar o seu resultado lá na frente. Então, a gente percebe que as empresas que praticam isso intencionalmente, elas estão criando esse valor. Ah, mas você fez uma lista de valores aí, Thomas, o que é? Eu gosto sempre de ir a alguns lugares que já estão estabelecidos e conectar com coisas que existem. Qualquer empresa pode gerar valor em 17 dimensões. Essas 17 dimensões são os 17 ODSs. Então você fala, onde eu posso gerar valor? Entra no ODS e fala, posso gerar valor em redução de pobreza? Posso gerar valor nisso? Posso gerar valor nisso? Então você tem uma dimensão muito clara. Você não precisa inventar uma lista. Não pega a lista do Thomas, a lista do livro. Pega o ODS. É a linguagem comum do ambiente de negócio. A gente tem que começar a alinhar a linguagem e não criar novas linguagens. Tá certo? Para isso, eu brinco que tem o ODS 0, que é o mais importante. Você não vai fazer cumprir, volto para ganhar dinheiro. O ODS, você tem que ter a consciência que aquilo tem que ser parte da forma como você ganha dinheiro. Não separado, não são 2 cadernos. Cumpri essas tarefas aqui, fecho esse caderno e volto para ganhar dinheiro. Tá certo? Então, tem que estar no seu caminho de ganhar dinheiro. Porque o cara que vai plantar do Brasil, estou plantando árvore na África, cara, ninguém está te vendo, ninguém percebe, ninguém sente, ninguém reconhece, você não envolve ninguém. Agora, se o cara fala assim, onde você planta árvore? Tá vendo essa avenida principal aqui? São todas nossas árvores. Cada quadra é uma classe da escola pública. Todo semestre, as crianças vêm medir a árvore, medir a distância, medir folha, medir a grossura, o tronco, tal. Então, faz parte da comunidade aquelas 10 árvores a cada quadra que você plantou. Todo mundo entende, todo mundo vê, todo mundo participa. Agora faz parte do seu negócio. Não plantei e fui embora, não plantei em outro lugar que ninguém vê. Então, assim, esse é um exemplo muito simples, né? Então, essa é a beleza, assim. Como é que a gente faz isso acontecer? Assim. Botando isso no dia a dia, né? Isso é governança, né? Isso é uma coisa muito importante. Ontem a gente falou bastante disso, de governança. Olá, ferrenhos! Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela. Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, @Instituto Damas de Ferro. E, por exemplo, qual que você vê que é o conflito dessa parte dessa governança? Porque, que nem no Brasil em si, a gente tem bastante empresa que traz essa parte da missão, valores, mas será que elas seguem de fato, né, esses processos? Então, como que a gente consegue ter a noção de fato que está sendo implementado, que consegue ter essa métrica também, de certa forma? Eu acho que tem muita empresa que já tem isso, mas é meramente decorativo. Sabe que você compra um quadro e pendura na parede, porque a parede está branca, não tem nada. Põe um quadro aqui. Minha mãe tem um quadro, põe ali, né? Então, tem muita empresa que está fazendo isso para cumprir. Eu tenho a missão, eu tenho valores e volta para trabalhar normalmente, faca no pescoço, sai para ganhar dinheiro, vende a qualquer custo, força o cara a comprar, o cara que reclama e tenta desviar. Então, esse exercício é muito importante, você entender, né, o que significa cada um desses elementos, você entender como é que você usa isso diariamente. E aí eu vou voltar no que eu comentei antes, é governança. Muita gente acha que governança é aquela coisa de conselho. Conselho é governança. Na verdade, governança é o momento de tomada de decisão. Porque você entra num projeto, você entra numa reunião, você entra numa área, aí eu vou descer até lá o cara de compras. Ele fez uma licitação, tem 3 fornecedores, tem 3 coisas. A hora que ele olha só o preço, vai comprar do mais barato? Aí o que está acontecendo nesse momento? Ele está voltando para a governança do século passado, que é custo, preço, margem, EBITDA, todos os indicadores econômicos. E aí, se ele parar para olhar os valores da empresa, fortalecer
Por exemplo, tem uma empresa na Colômbia que eles têm o propósito de fortalecer a classe média da região. E a gente fez um trabalho de permear, avaliar quanto que o propósito permeia todas as áreas. Chegamos nessa área de compras e ele falou, não, a gente aplica uma metodologia super bacana, Strategic Sourcing, mostrou, demonstrou e o resultado, e olha quanto dinheiro a gente economiza. Eu falei, legal. Da onde são os seus fornecedores? 50% é da China. Perfeito. Qual é o propósito da empresa? Fortalecer a classe média. Aí eu perguntei, é a classe média da China? Porque quando você compra 50% do seu produto é da China. É a classe média da China. O cara ficou assim. Ele ficou sem resposta. Ele nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê? Na área dele, o propósito é decorativo. Porque ninguém nunca sentou para explicar, para entender, para pensar, para articular e para estrategizar, criar uma estratégia. Aí a gente passou mais uma semana desenhando estratégias. Falei, eu não posso parar de comprar da China do dia para o outro, porque primeiro eu tenho contrato, segundo eu tenho um custo que interfere no meu preço de venda. Então vamos fazer o seguinte, cada vez que você compra uma nova categoria, você vai diminuir o pedaço que vem do mais barato, alocar uma parte para o mais barato local e criar uma porcentagem muito pequena para um fornecedor novo. E esse fornecedor novo, cada ano, vai ganhar um pedaço do volume do fornecedor internacional de acordo com melhora de qualidade, melhora de preço. Então, se melhorou o preço 1%, eu te dou mais 1%. Melhorou o preço 5%, eu te dou mais 5% de volume. Então, ele vai ganhar no volume. E aí vai ter ganho de escala. E ele vai aprender com o tempo. Eu estou ajudando a desenvolver e fortalecer a classe média local. Olha que diferença. Olha que como a ação de compra passou a ser uma ação direta de expressão do propósito, quando eu crio um fornecedor novo, um empreendedor novo, um empresário novo, né? E ajuda esse empresário a crescer. Porque a única coisa, a ferramenta de maior sucesso para a redução da pobreza é o empreendimento. Porque o empreendimento cria valor, o empreendimento cria emprego, não tem outra coisa que cria emprego. Você fala, o governo cria emprego. Como? Com mais funcionário público? Mas quem paga é o cara que gera. Né? Se todo mundo trabalhar para o governo vai cobrar imposto dele mesmo? Não faz sentido. Então começa a cair. A gente precisa de diferentes stakeholders, cada um tem o seu papel. E se a gente parar para pensar, o projeto no Brasil e na América Latina de maior impacto social da história dos 500 e tantos anos do Brasil foi a privatização da telefonia. Antes da privatização, a telefonia era um serviço exclusivo de ricos, $10 mil por uma linha telefônica, se você pudesse esperar mais uns 10 anos. Quando privatizou, hoje, você tem o cara da carrocinha que não sabe ler nem escrever, ele tem um WhatsApp, vê uma mensagem de texto, ele escuta e fala a mensagem em áudio para a pessoa e ele não tem um emprego, ele tem trabalho. A privatização da telefonia abriu espaço para todo mundo encontrar trabalho, para todo mundo ser empreendedor. Porque emprego tem menos, trabalho tem bastante. E a gente precisa entender, a hora que você é um recurso humano, olha que perigoso isso. Quando tem muito recurso, muita soja sobrando, o que acontece com o preço da soja? Baixa. Quando tem muito milho, o recurso milho sobrando, produziu demais, colheu demais, o preço do milho baixa. Quando tem muito recurso humano sobrando, desemprego alto, o preço do recurso humano baixa. Só muda quando você fala, eu não sou mais recurso humano, eu sou um humano com recurso. E aquele carroceiro que é analfabeto, ele é um humano com recurso. Com o celular, com a vontade de trabalhar, com uma carrocinha, e ele sai para resolver problema dos outros. E ele está empreendendo, e ele está mudando a vida dele a partir da iniciativa privada dele. Então, quando a gente fala de governo, o governo tem que ser grande em lugares onde não tem viabilidade econômica. E tem que ser pequeno onde existe a viabilidade econômica para a iniciativa privada levar isso para frente. Essa parte da carroça que tu falou, lógico, também imagino que a pessoa não era analfabeta, né? Mas é o cara que inventou a Tramontina, né? Que ele basicamente uma carroça que levava para lá e para cá,
E foi onde que ele conseguiu com isso, que as pessoas precisavam dos recursos ali, ele pegava na outra cidade, trazia, e conforme isso foi crescendo, formou a Tramontina. E é muito interessante também que tu fala, por exemplo, da parte do Estado em si de dar emprego. Qual que é o problema? Eu vejo, me vem a imagem daquela extensão, que daí pluga na mesma parte da extensão, né? Então... Ouça, fantástico. Se você... eu vou ligar uma extensão nela mesma. Não gera energia. Né? Então é muito legal isso. Então, o caso... Eu acho que uma coisa muito bacana, o caso da Tramontina... Ele começou como um mercantilista. Ele saiu da zona de conforto dele, foi buscar alguma coisa em outro lugar, no risco dele, com a coragem dele, voltou e falou: e agora? Se ninguém comprar, eu perdi a viagem. Então, como ele conseguiu identificar uma necessidade, foi buscar alguma coisa fora e voltou, ele era um mercantilista. Hoje, ele é um capitalista. Porque ele acumulou muito, porque ele conseguiu achar e oferecer valor para as pessoas. Ele continua crescendo porque ele continua gerando valor para muitas pessoas. Tá certo? Porque se ele falhar em algum lugar, alguém entra no caminho dele, alguém pega um pedaço do bolo dele, começa a crescer também. Então, assim, o crescimento é um reconhecimento que você gera valor para o mundo. Então, essa beleza da gente empreender, né? E de reconhecer que o empreendimento é o que mais tira a gente da pobreza no mundo. O cara que é empreendedor, ele emprega pessoas. O cara que é empreendedor, ele assume a autonomia e o seu próprio destino. Porque a história do recurso humano é o seguinte, isso nasceu na Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial não tinha estrutura de escolas. Então, você olha uma linha de produção da época da Revolução Industrial, é um monte de gente sentadinha um do lado do outro, fazendo um trabalho manual com uma ferramenta. Aí você olha a escola é um monte de gente sentadinha uma do lado da outra, repetindo exercício até aprender. Eu estou criando o recurso humano para este mundo que está aí, o mundo industrial. E você pode ser qualquer coisa, desde que você selecione uma das opções da lista dos recursos humanos. Então, a gente está falhando porque a gente criou uma lista de necessidades e fala para as pessoas estudarem isso. E hoje, como empresário, a gente fala que não tem mão de obra qualificada. Cara, vocês criaram a lista e agora não querem se envolver na lista de recursos humanos? A gente tem que botar a mão na massa também. Tem responsabilidade nossa como empreendedor, empresário. Fala, que qualificação eu preciso? Ontem eu estava conversando com um rapaz do Uber. Ele falou assim, estou pensando, eu pego muito turista, não sei o que acontece. Estou pegando muito turista aqui em São Paulo, né? Estou pensando em fazer uma formação, uma graduação em turismo. Eu falei, cara, não faz isso, é 4 anos. Metade do que você aprende é matéria básica. Vai no Senac, no Senai, faz um curso técnico. Põe a mão na massa, testa. Você vai testar depois de 4 anos, você já perdeu o bonde. Faz um curso menor, entra no Google, entra em algum lugar, fazer curso. Como é que eu atendo, né, um turista, um cara de fora? O que eu faço para criar uma reputação para poder ser reconhecido como alguém que ajuda o turista? Então, cara, ali o cara era borracheiro, ele só fechou a borracharia dele, industrial, para atender caminhões, porque o dono do terreno falou, você quer comprar ou você tem que sair? Aí ele falou, nossa, me fez mudar a vida. Eu ganho menos, vivo melhor. Olha, outra coisa interessante, né? Eu falei, mas está ganhando mais agora? Ele falou, não, eu vivo melhor. Mas não faz falta que você não ganhava lá? Não faz. Faz falta viver melhor. Então, o cara trocou uma atividade onde ele empregava 3 pessoas para ganhar menos e viver melhor. Então, a gente chegou num mundo muito mais abundante, onde ninguém quer ficar acumulando demais. Ele fala, eu guardo uma parte do que eu ganho. Mas a gente não está sobrevivendo, a gente não passa fome, a gente não tem milhares de pessoas morrendo em todo lugar. Claro, tem pessoas em pobreza absoluta, tem várias situações, mas é muito menor. 200 anos atrás, 95% das pessoas viviam em pobreza absoluta, passando fome, menos de $1. Hoje é 15%. É muito menos. Você pode falar 15% de 8 bilhões é mais do que 95% de 1 bilhão.
em números absolutos. 950 milhões há 200 anos passavam fome. Hoje, mais de 1 bilhão passa fome. Piorou. Cara, mas e quantos não passam? E quantos estão melhor? E quantos estão para cima dessa régua? A gente tem que entender que a iniciativa privada é a ferramenta mais poderosa. A gente educa, tudo que você aprende, você não perde. O que você constrói, você pode perder com uma inundação, com o vento, com um roubo, mas o que você aprendeu, ninguém tira de você. Aprender a estudar é um ato de rebeldia contra o sistema, porque o sistema não consegue taxar o quanto você aprendeu, não consegue botar um imposto. Você aprendeu 10% a mais, eu vou te botar um imposto, você tem que pagar 5%. Não existe, não tem como tributar. Ninguém pode tirar de você o que você aprendeu. Olha que poderoso. E se um dia você ensinar para alguém, você aprende mais daquilo que você aprendeu. Ensinar faz você aprender mais do que você aprendeu. Então, assim, aprender é um ato de rebeldia contra todos os sistemas que você acha que te põe para trás, que te segura, que te impede. A discriminação, a desigualdade. Aprende, estuda. Você quebra esse caminho pela raiz. Você vai ter uma vantagem competitiva. Então, essa é a beleza. Ah, mas não tem onde aprender. Eu falo, nossa, hoje o professor não serve para nada. Tá tudo no YouTube. Minha filha estava aprendendo uma coisa na faculdade, não entendeu o professor, entrava no YouTube. Tinha um cara na mesma idade dela explicando as coisas. Porque explica na mesma linguagem. Então, se aprender alguma coisa, grava no YouTube. Você vai ser referência daquilo. Alguém vai olhar e falar, puxa, cara, esse cara explica muito legal. Aprendi desta pessoa, daquela pessoa. Então, essa é a beleza. Aprender é um ato de rebeldia contra todos os sistemas que você acha que te limitam. Eu acho muito interessante isso, porque, por exemplo, quando a gente pensa, não, vou estudar, vou dedicar um tempo, o pessoal pensa na maneira mais arcaica mesmo, né? Vou entrar numa faculdade. Bem que antigamente era mais comum as pessoas fazerem até 2, 3 faculdades ali, quando se ingressa, não acabam se aprofundando no mestrado, doutorado. Mas, e como que a gente consegue, às vezes, aprender de outras maneiras? Hoje em dia tem muito mais recurso para conseguir aprender, como você mesmo disse, essa parte do YouTube ali. É algo mais prático, é algo mais colocar ali a mão na massa, de conseguir estar realizando. E é muito do que você disse também, essa parte da comunicação. Não adianta a gente falar o mesmo idioma. Se a gente não está conseguindo ali, simplesmente está conseguindo literalmente passar tudo que estamos pensando para aquela pessoa, aquele conteúdo da maneira que a pessoa consiga compreender, a gente não conseguiu. Falhou na tarefa, né? Perdeu. A gente perdeu a viagem, Então, é uma coisa muito interessante. Eu, quando vou fazer alguma coisa, falar, preciso fazer isso. Eu entro no YouTube. Como usa isso? Como eu faço isso? E aí, o difícil é você aprender a fazer a pergunta certa. O conteúdo existe. Então, essa prática de aprender a perguntar, fazer a pergunta certa, é aonde a gente tem que se esforçar e tem que melhorar. Porque quando você faz a pergunta certa, vem a resposta, fala, cara... E aí o cara explica aquilo lá e dá uma recomendação. Fala, mas eu usaria o outro. Outro? Qual que é o outro? Daí você vai buscar. O que aconteceu? Você já aprendeu um monte de coisa. Você já mudou a oportunidade do que você está se propondo a fazer. Então, isso é maravilhoso. Já pensou em investir nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés. Aproveite e compre na viesbr.com. Bom, Thomas, o que você acha que falta para as pessoas aplicarem isso nas empresas? O que está faltando nas empresas para as colocarem em prática? Boa. Eu acho que o grande desafio é a gente entender cada um, né? Entender você mesmo, você trabalhar autoconhecimento, né? No fundo, quando a gente só trabalha, e acho que aí é um convite, né? Por que a gente faz o que faz, né? Por que eu vou estudar numa faculdade? Para conseguir um emprego melhor. Por que eu quero um emprego melhor? Para ganhar mais dinheiro. Por que eu quero ganhar mais dinheiro? Porque eu quero comprar as coisas que eu não tenho. Por que você quer comprar as coisas que eu não tenho? Para viver bem. Por que você quer viver bem? Então, quando você faz um monte de porquês, essa volta toda, você chega no final, porque eu quero viver bem, porque eu quero ser feliz, né? E isso aí casa tão perfeitamente com a história do rapaz do Uber de ontem. Tinha uma borracharia, ganhava 3 vezes mais, né?
E o que ele percebeu? Ele falou, cara, eu precisava desse corte, eu precisava que alguém me mandasse embora. Ele é um empreendedor. E ele falou, agora eu comecei a andar com Uber, tem nota 5.0, um ano, já tem 5.000 viagens. Então você começa a perceber que o cara está dedicado. Eu falei, eu só trabalho nesse horário, depois me libera aquele, faço outras coisas. Então, tem alguns valores. Por que eu estava trabalhando tanto para ganhar tanto dinheiro, tanto sofrimento? Para ser feliz. Mas o caminho está me trazendo tanta infelicidade. Será que vale a pena isso? Então, quando a gente fala, como é que a empresa faz isso? Se o seu líder não tem a capacidade de fazer, você tem que começar a fazer com você mesmo. Se o seu chefe, o dono da empresa, não tem a condição de fazer isso, ele está muito preso e a gente tem essa dificuldade, porque o modelo de gestão do século passado, as pessoas com mais idade, às vezes têm mais dificuldade de mudar. Não, eu aprendi assim, é assim que tem que ser. Né? Vai fazer, vai na força, né? Não vai no amor, não vai no cuidado, não vai na atenção. E o que a gente tem que fazer é o que o cara do Uber fez. Ele tinha um negócio e falou, cara, eu quero viver melhor. E essa segunda vez que o motorista de Uber me fala que o Uber faz ele viver melhor. Mas você está ganhando mais? Não, eu vivo melhor agora. Mas o resultado financeiro, daí na terceira vez que eu pergunto, eu falo, não, eu ganho menos, mas eu vivo melhor. Então a gente tem que começar a procurar isso. E procurar isso é reconhecer que somos humanos com recursos. Quais são os recursos que eu tenho se você está dentro de uma organização? Se você é líder, você tem que perguntar como é que as pessoas que trabalham para você estão vivendo, se elas estão sobrevivendo, estão sofrendo, né? Qual isso é você cuidar de recurso humano. E a hora que você reconhece uma pessoa, um humano com recurso, você fala, puxa, que legal, este cara eu vou botar nessa posição de jogo, a gente ganha mais jogo. Porque no esporte isso é fácil. Esporte sempre tem alguém olhando, um menino jogando futebol aqui, um menino jogando futebol ali e tal. E na vida profissional, você fala, esse cara fez faculdade, vou puxar para cá. Só o fato de você fazer uma faculdade não significa que aquele é o seu campo de jogo e aquela é a sua posição de jogo. Então, o convite que eu faço para cada um que estiver ouvindo a gente, cara, não tem olheiro na nossa vida profissional, que nem tem no esporte. Porque alguém viu um moleque jogar futebol lá na Argentina, nos 13 anos, pegou esse moleque, levou para o Barcelona e com 17 anos ele estreou. Ele não estreou no gol porque ele veio de um campo bom ou de uma várzea. Esse cara estava jogando nessa várzea, todo mundo que joga aqui joga bem no gol. Não, eles sabiam que esse menino de 13 anos ia se desenvolver e ia jogar na posição de ataque. É o Messi, tá certo? Então é um fenômeno esse cara. Porque é igual, você sai de uma faculdade, não significa que você joga bem em qualquer posição. Você tem os seus talentos naturais. E quando a gente começa a olhar para dentro, fala, cara, minha posição, minha quadra é vôlei, não é futebol. É basquete, não é handball. Né? É caiaque, não é surf. Então, a hora que você entende isso e você se coloca na posição certa, cara, você ganha quase todo jogo. Você ganha quase todo jogo. Então, é reconhecer isso. Para os líderes, para os donos de empresa, a pergunta é o que você está deixando? Amanhã, se sua empresa fechar, se alguma coisa ruim acontecer, o que ficou do que você criou? Né? Porque tem muita empresa que é consumida, é comprada por outra empresa e desaparece tudo, absolutamente tudo. Não sobra nada. Não tem nem sinal que você existiu e construiu aquilo que foi comprado por outra empresa. E a gente faz o que faz por quê? Para ser feliz, para ser bom. Qual é o seu legado? O que você deixa? Eu estava em Linhares, no Espírito Santo, e a gente sabe que toda vez que passa uma rodovia federal em área urbana, é o pedaço mais sujo, mais barulhento, mais assim, depressivo, literalmente. Né? As construções são ruins. E eu fui dar uma entrevista numa rádio, e eram 2 faixas locais, 3 faixas numa expressa, 3 faixas na outra expressa e 2 locais. E entre cada grupo de faixas, uma linha de árvores, acho que 2 quilômetros de árvores, né? E árvores altas, né? De 10, 15 metros. E eu entrei na rádio, eu fiquei olhando pela janela assim, falando, nossa, que avenida bonita essa, né? Como é que chama essa avenida? O cara falou, essa é a BR-101. Falei, o quê? A BR-101? Não é possível. Como é que uma BR é tão bonita assim? Nenhuma rodovia
estadual, federal, que passa centro urbano, é bonita. Aí eu perguntei, quem plantou essas árvores? Porque alguém, 25 anos atrás, 30 anos atrás, falou, eu quero fazer diferente. E essas árvores só estão ali porque alguém lá atrás fez alguma coisa que permite que nós hoje possamos andar na sombra de alguém que plantou. A pergunta é, que sombra você está deixando para as pessoas que vêm andando depois de você? Isso é legado, isso é falar do impacto que você deixa depois que você não está mais. Sim, lembra muito até uma frase do Isaac Newton, né? Se hoje eu sou quem eu sou, é porque eu estive sobre o ombro de gigantes também, né? E foi onde que você conseguiu avançar e conseguiu crescer por conta que outras pessoas montaram aquelas bases, né? Exatamente. E eu tive em ombro de gigantes também, porque o que eu estou fazendo hoje é uma evolução de muita coisa que foi feita antes de base, né? É bem legal, muito bacana essa frase. Sim. E tem outro ponto também, que, por exemplo, que tu estava falando do cara do Uber, que eu percebo bastante, é que, por exemplo, as pessoas, elas buscam ser empresárias para conseguirem ter um bom aporte financeiro e conseguirem ter sua liberdade. Só que dando uma de Fernando Pessoa aqui, a pessoa acaba se tornando um presidiário, né? Porque é um presidiário que fica preso ali à sua empresa, não consegue nunca sair, não consegue nunca ter tempo, não consegue se desenvolver, estar ali a par do mercado, por conta que está sempre resolvendo problemas que já deveriam estar mais automatizados. É um grande problema que a gente percebe de algumas empresas, que as pessoas, que nem esse caso do cara que era borracheiro, que ela não consegue estar livre, ela não consegue estar ali montando os seus horários ou conseguindo, né, empreender de certa forma. É uma questão complicada, né? E uma coisa muito importante, né? A gente fala que essa filosofia, esses 4 princípios, levam você a ter uma organização de autogestão. O que significa uma organização de autogestão? Todo mundo sabe para onde a organização está avançando. Então, o dono da empresa, o CEO, o presidente, ele tem um outro papel. Não de dar as ordens, as diretrizes, mas de descer e articular. Então, tem muitas empresas hoje já no mundo que fazem o quê? O CEO articula com o sindicato, com a municipalidade, com o grupo, com a comunidade, soluções melhores que a presença dessa empresa pode contribuir. Por quê? É mais fácil que o presidente do sindicato, o presidente uma pessoa da prefeitura, do município, um representante da comunidade, dê ouvidos ao presidente da empresa do que um gerente, um supervisor, um coordenador de algum programa social. Então, nessa hora que o líder tem uma equipe de autogestão que sabe para onde a gente vai, então eu não preciso estar aí cuidando do que cada um está fazendo. Eu posso fazer coisas de maior relevância para o meu ecossistema. Então, posso articular coisas melhores, conversar com as pessoas para saber como a presença da minha organização pode contribuir para deixar um legado, para ter mais influência, para conseguir contribuir mais. Por quê? Se o meu colaborador tem problema na família, você acha que ele vem 100% atento, dedicado ao trabalho? Não vem. Talvez 10% ele está dedicado, 90% ele está preocupado com a família. Se o bairro onde ele mora tem problemas, você acha que ele está ali trabalhando, tranquilo, dedicado, focado no resultado da empresa, ou ele está preocupado? Então, você como líder empresarial, você não tem mais que cuidar da sua empresa, você tem que cuidar do seu ecossistema. Porque se o bairro onde a sua fábrica está inserido começar a deteriorar, isso vai refletir na sua fábrica. Se o seu bairro começar a crescer, isso vai refletir na mão de obra que quer trabalhar com você. Então, a pergunta é, você está ajudando a crescer o seu entorno ou você está virando um silo de prosperidade num mar de pobreza, de fome? A gente não consegue se destacar quando a gente está inserido em pobreza. Então, hoje, e aí eu faço um convite para a gente pensar, né, qual o propósito do Brasil, né? O propósito do Brasil, eu faço essa pergunta com muita frequência e a primeira vez que eu tive uma resposta muito contundente foi de uma pessoa da Argentina. Às vezes uma pessoa de outro país tem uma visão mais fácil do que a gente mesmo dentro do nosso ambiente. A Argentina falou, eu acho que o propósito do país do Brasil é aquilo que está na bandeira, ordem e progresso. Aí se a gente parar para pensar, quando é que escreveram ordem e progresso na bandeira?
quando o Brasil era uma bagunça, uma desordem, e era uma pobreza muito grande. Concorda? 200 anos atrás, a gente era muita pobreza, a gente era muita desordem. O que aconteceu em 200 anos? A gente organizou muita coisa. A gente tem os poderes identificados, distintos, as estruturas, as hierarquias, está tudo super organizado. E progresso é aquele cara, o bandeirante, que abre a trilha, pega as esmeraldas e fica com elas. A trilha está lá, muita gente consegue passar. Mas quem ficou com toda a riqueza são um grupo pequeno. Então, está no momento a gente olhar para a nossa bandeira, para nosso país, para nossa unidade e falar, a gente já teve progresso suficiente. Vamos mudar isso para prosperidade, que leva mais gente junto? Prosperidade é o coletivo, progresso é alguns que saem. E vamos mudar a organização, né, a ordem, porque a ordem já tem o suficiente para a educação. Então a gente pode mudar. A nossa intenção como país, a gente vive educação e prosperidade, porque a educação é toda alicerce para uma sociedade próspera. Então, se a gente mudar a ordem, já tem. E a educação vai melhorar a ordem. A educação vai contribuir para a prosperidade. E a educação é um ato de rebeldia, que nem eu falei, contra qualquer sistema. Ninguém tira o que você aprendeu. Então, aprende uma coisa que tem valor. Porque se aprender besteira é fácil. Sim. E ninguém vai querer tirar besteira de você. Não só é fácil, como também tem pouco uso. Então você vai estar ali, tá bom, eu sei isso daqui, mas o que isso daqui vai estar te ajudando no seu dia a dia, né? Talvez desenvolvendo uma conversa. E até nessa parte que tu fala do argentino, que conseguiu dar uma resposta mais contundente, eu percebo muito como psicólogo, que da terapia mesmo a gente está ali realizando o processo e a gente consegue olhar de fora aquilo e conseguir entender as nuances. E a partir disso, conseguir traçar um projeto, conseguir traçar algo que realmente tenha resultado. E tem muita outra parte também que entra muito que a gente estava até falando em outros momentos que a gente pôde conversar, que é sobre essa questão da responsabilidade em si que temos pelas nossas ações. Então, não tem como. Se queremos ali desenvolver, se queremos ali ter essa questão do progresso, da prosperidade, tem que ter ali a nossa responsabilidade das ações que tomamos, né? Sim, exatamente. Então é muito bonito a gente começar a entender, né? A mudança vem de dentro para fora. A porta do propósito a gente abre por dentro. Eu não consegui abrir o seu propósito. Você tem que abrir esse espaço. Então, esse trabalho de autoconhecimento, né, do trabalho que você está falando, Rafael, é muito importante para ajudar as pessoas. Né? Não é o único caminho, é um caminho. Tem gente que está melhor aqui, tem gente que está melhor em outras conversas coletivas, tem gente que está estudando sozinho. Né? Então, tem vários caminhos, não tem um caminho só. E esse é o convite que a gente tem que sempre fazer. Porque quanto mais pessoas se encontram, mais pessoas vão querer se encontrar e mais gente vai querer trabalhar com a gente para conseguir mapear e abrir esse caminho, né, de mais clareza. Então, por isso que a competição aumenta o tamanho do bolo, não divide um bolo pequeno. Eu faço um trabalho com alguns grupos de restaurantes, né? E o que a gente percebe, escutando isso, começa a vir do próprio restaurante. Você vê um grupo de pessoas chegando numa hamburgueria. Aí um cara fala, puxa, mas eu queria comer japonês. Aí o garçom, rápido, ele fala, não, pode sentar aqui, eu vou buscar o cardápio do japonês. Aí uma pessoa come do japonês, ele busca lá no outro restaurante e entrega. Porque você dividir o grupo é pior. Você atender o grupo, falar, vamos lá na hamburgueria. Não, vamos lá, o cara traz o japonês pra gente. Então você vai comer na hamburgueria em vez de comer no japonês. Então assim, aí o japonês aprendeu, fala, não, vem um cara aqui e fala, mas eu prefiro hambúrguer, eu não gosto de peixe. Não, eu pego um hambúrguer lá para você, eu vou buscar o cardápio já. Agora, de repente, as pessoas estão competindo, estão trabalhando junto para mais gente ir lá. Pô, nesse lugar aqui, você senta em qualquer restaurante, o cara te pega. Né? Pega o do outro. Vira quase uma praça de alimentação e você escolhe o ambiente que você quer sentar, no ambiente carnívoro, no ambiente japonês, no ambiente hamburgueriano, né? E aí você... Olha que bacana. Acho muito interessante isso, que realmente remeteu como se fosse, sabe aqueles espaços, né, que daí você entra, daí tem vários lugares ali para comer, realmente, daí você senta na mesa que você pode estar numa cafeteria, e daí
pode conseguir pegar a comida de outro canto e sentar ali e poder fazer alimentação. Que, inclusive, tem até um lugar aqui em São Paulo que, se não me engano, se chama Sou Café, que eu tenho bastante essa ideia de realmente isso, né? Tu senta ali, mas tem outros lugares ali em volta que tu pode pegar as coisas para comer. Esse é o grande sucesso da praça de alimentação das áreas comerciais. Porque as pessoas têm vontades diferentes. E, de repente, você está num lugar que tem várias opções. Então, todo mundo vende mais. Porque se você for comer num lugar que você não gosta com a sua família, você vai comer menos. Agora, se você vai comer num lugar que cada um pega o que gosta, todo mundo vai comer mais. Então, todo mundo ganha. E tem outro ponto, inclusive, que, por exemplo, às vezes a pessoa consegue focar melhor naquilo, entregar melhor e conseguir ter mais resultado do que querendo abranger um guarda-chuva inteiro de opções, né? Exato. Então, Thomas, né, só para a gente poder finalizar um pouco mais o episódio, que já está ótimo, que a gente conseguiu produzir muita coisa aqui, te perguntar como que a gente consegue trazer essa parte dessa questão da consciência para as organizações? Como que no modelo atual brasileiro a gente consegue olhar mais para essa parte de responsabilidade como um todo do que somente visando o lucro? Eu acho que a grande chamada, tem gente que naturalmente está procurando e a gente só precisa alimentar, né? Mas tem gente que está travado e acha que não, tem que focar só no dinheiro. E os estudos que a gente tem mostram que quando você foca na geração de valor, você gera mais dinheiro. Então o convite é esse. Você quer ganhar mais dinheiro? Cuida de todo mundo. Que todo mundo vai cuidar do seu negócio. O dia que você cuidar só do seu bolso, só do seu resultado, só da sua conta bancária, só do que sobra para você, as pessoas fazem iguais, porque elas te copiam, você é o líder delas. Então, o convite é assim, se você já sabe, você está sentindo essa necessidade, tem conteúdo, acompanha esse podcast, acompanha as produções, acompanha, faz leitura, começa do mais barato para o mais robusto, rebuscado, né? Que é compra um livro, assiste um podcast, escuta um TEDx e vai por aí. E aí vai fazer um curso, chama um consultor e te ajuda. Mas se você quer ganhar mais dinheiro, eu vou te falar honestamente, cuida da sua gente, que a sua gente vai cuidar do seu resultado. E aí você vai ganhar até 7 vezes mais. Se você parar hoje e pensar o que eu ganho hoje, se fosse 7 vezes mais, isso faria alguma diferença no seu negócio? E se faz diferença, é melhor começar hoje a cuidar das pessoas. Perfeito. Thomas, muito obrigado por estar aqui presente. Foi um episódio excelente, não tem nem o que falar, porque foi tanto conteúdo que a gente conseguiu ali condensar, conseguir passar nesse episódio que foi engrandecedor. Então, Thomas, muito obrigado. Lorena, muito obrigado por estar aqui hoje. E aos ferrinhos que estão aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. As opiniões do convidado não representam a posição do Damas de Ferro enquanto instituição.